Mulher tem que ter independência financeira e eu vou morrer falando sobre isso. Toda vez que eu toco nesse assunto, e até porque eu tenho um público cristão muito forte aqui no Instagram, eu recebo sempre muitos comentários do tipo: ah, mas eu confio no meu marido. Ou algo que eu escuto muito: o dinheiro é de nós dois. Eu escolhi ser dona de casa, o meu marido é maravilhoso, ele nunca vai fazer algo abusivo comigo. Gente, não é sobre confiar ou não confiar no seu marido, porque as coisas estão indo bem até que elas não estão. Eu sou advogada de família e eu vejo isso diariamente. E tem uma coisa que eu gostaria muito que as mulheres entendessem, é que ter direito ao dinheiro e ter dinheiro são duas coisas completamente diferentes. Daí eu escuto assim: ah, mas se algo acontecer e eles têm que se divorciar, provavelmente eles se casaram em comunhão parcial de bens, e aí ela vai ter direito à metade do que foi construído durante o casamento. Tá correto esse pensamento. Mas e até você receber a metade do que lhe é devido? Você sabe quanto demora uma partilha de bens, um divórcio litigioso? Porque beleza, vai que você se divorcia e seja consensual e seja de forma amigável e o seu marido queira te dar tudo ali que lhe é devido da forma que você merece. Beleza, mas isso não é o que acontece em 99% dos casos. E se você casou com um homem que tem um patrimônio elevado, esse homem, se ele é abusivo, ele sabe muito bem como esconder esse dinheiro. Isso a gente vê também na prática todos os dias. Daí o cara vai lá e esconde tudo numa holding que a mulher não vai ter acesso. Em investimentos, enfim, contas bancárias que nem pertencem a ele. E essa mulher, no caso, ela não tem direito a isso. Então, até achar todos esses bens, até fazer toda a quebra de sigilo, o juiz deferir tudo isso, gente, isso demora. E aí, como é que você vai pagar o aluguel da casa? Como é que você vai sustentar os seus filhos? Ah, mas tem a pensão alimentícia. Gente, a gente sabe que os custos da pensão alimentícia, eles não cobrem tudo que deveria cobrir. Porque esse homem, ele também, se ele é abusivo, ele vai lutar para que ele não pague uma pensão alta para os seus filhos. Então, até terminar toda essa discussão judicial, pode levar anos. E sim, nos meus processos eu sempre peço, principalmente quando teve trabalho doméstico, trabalho da mulher que foi invisível, eu sempre peço alimentos provisórios, alimentos compensatórios, enfim, tudo aquilo que a mulher tem direito. Só que, gente, vai do juiz deferir ou não. Eu tenho tido sucesso nos meus processos, só que a gente não pode prever a cabecinha do juiz. E o que eu vejo também acontecendo muito: quando mulheres sabem que não podem se sustentar sozinhas, elas também acabam não comprando qualquer briga. Elas ficam com medo de contrariar ele, elas pensam duas vezes antes de impor um limite, elas vão pensar duas vezes antes de separar, porque tem os filhos, aí elas pensam pra onde é que eu vou ir, como é que eu vou sustentar meus filhos, porque eu fiquei todos esses anos trabalhando em casa, e agora eu não tenho experiência profissional, não tenho currículo. E outra, esse homem, ele passou 20, 30 anos trabalhando, ele construiu uma carreira sólida, contatos, networking, currículo, e ele contribuiu para a Previdência Social. Agora, a gente sabe que o trabalho da mulher dentro de casa deveria ter um custo, e é um custo alto, tá? Mas, infelizmente, ele não gera contribuição ao INSS. Aí as pessoas dizem: ah, mas aí pode ter pensão por morte, existe o benefício assistencial ao pobre. Mas, gente, tudo isso depende de requisitos legais, tá? E que você se enquadre nesses requisitos, o que nem sempre acontece. Então, é por isso que eu fico extremamente preocupada quando eu vejo essa romantização da mulher sendo dependente do marido financeiramente. Principalmente dentro da igreja isso acontece. Que o marido é provedor e a mulher, ela é a dona de casa. Porque na prática, gente, isso não funciona. E assim, eu não tô dizendo que você não pode ser dona de casa e que você não pode depender financeiramente do seu marido. Eu não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo para que você não entregue todas as chaves da sua vida para outra pessoa. Porque o seu casamento pode dar muito certo, você pode ter casado com um homem muito bom e ele ficar bom pro resto da vida, mas eu já vi casos que o homem do nada, lá, 7, 8 anos de casamento, o cara vira completamente louco da noite pro dia. Ou se você é dona de casa e agora não está conseguindo trabalhar porque você precisa cuidar dos seus filhos, saiba o que vocês têm de patrimônio, tenha acesso a isso. E se ele não te conceder, aí você precisa ficar muito preocupada. Outra coisa que eu escuto muito de mulheres cristãs: ah, mas elas casam com o homem, não conhecem direito o homem, acabam casando, né, por aquela pressão da igreja, ou conhecem, mas tem toda aquela coisa que elas confiam que Jesus vai fazer uma obra na vida dele, ou que o Espírito Santo pode mudar o caráter dele. Bom, se você já tá numa situação assim, que você tá orando para que o Espírito mude a vida do seu marido, eu estaria extremamente preocupada. Eu começaria a me blindar, a procurar uma saída num casamento assim. E outra coisa, gente, marido bom também morre, também fica doente, ele perde emprego,
A empresa quebra porque você não consegue controlar o outro, você não controla o futuro. E se um dia você precisar do seu trabalho, você precisar de dinheiro, tudo isso não é desconfiança do marido ou não é ir contra a sua fé. É só você estar preparada para o que a vida pode te oferecer.